Olá, minhas irmãs, minhas amigas, sejam todas bem-vindas ao Mulheres da Palavra. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. E nós estamos examinando, estudando, pelo menos uma série pequena aqui dentro deste programa, sobre a superioridade do Evangelho. E já tem um vídeo disponível como introdução a respeito dessa proposta, né? Porque para fortalecer a nossa fé, minhas irmãs, nós precisamos, às vezes, refletir a respeito do porquê o Evangelho responde melhor às questões da vida. Na realidade, ele responde o Evangelho, porque às vezes a gente se acostuma tanto com as mensagens, com o culto, né, com, vamos dizer assim, a religião, mas esquecemos de olhar para a sublimidade e essa superioridade mesmo que a gente encontra no Evangelho. E o Evangelho é a obra de Cristo, né? A morte, a ressurreição de Jesus e todas as implicações que isso traz para a gente. E a nossa reflexão de hoje, quero tratar com as irmãs e chamar a atenção para nós pensarmos sobre o cristianismo. Por que o cristianismo pode ser tido como uma religião superior às demais? E essa minha proposta não é arrogante, não é presunçosa, só porque eu sou cristã, dizer que o cristianismo é superior. Mas nessa meditação de hoje, eu gostaria de conduzir a irmã para a realidade de que o cristianismo é superior por conta do Deus do cristianismo. E nós até usamos o termo cristianismo porque essa religião, ela gira em torno e ela existe por conta de Cristo, né? Cristo é o foco, é o centro, e tudo gira em torno da obra de Cristo. E aí vem essa pensamento que nós podemos ter de que o cristianismo ele consegue ser superior às outras religiões por conta do Deus do cristianismo. E é sobre isso que eu gostaria de trazer essa reflexão. Porque pensa comigo, se você parar para analisar, lembrar, né, puxar aí na memória, durante a história da humanidade, o ser humano ele criou deuses. E ele adorou deuses, todas as religiões, porque o ser humano ele é intrinsecamente religioso. Então ele sempre vai buscar adorar algo que está para além de si, ou pelo menos é a ideia. E aí, se você parar para pensar nos povos egípcios, né, da antiguidade, ou nos gregos, você vai perceber que eles tinham um panteão de deuses. Qual era a ideia, né? O ser humano deseja respostas de onde viemos, para onde vamos, principalmente porque o mal existe no mundo. Então, essas interrogações acompanham o ser humano, ele precisa de respostas. E os deuses são aqueles que podem dar respostas. Mas a grande questão é que esses deuses fabricados pelo ser humano, ele acaba carregando as características do ser humano que o produziu, que o fez. E por isso, na antiguidade, eles tinham que desenvolver vários deuses, porque esses deuses criados pelo homem têm suas limitações. Esses deuses criados pelo homem refletem o caráter do homem. Então, você vai ver os deuses gregos, por exemplo, um problema sério que eles tinham, né? Uma imoralidade, eles não eram confiáveis, eles eram manipuladores e, ao mesmo tempo, o ser humano tinha uma relação de manipulação com esse Deus, tentava apaziguar a ira desse Deus. Então, havia um relacionamento muito complicado, porque esses deuses refletiam o caráter pecaminoso dos homens que os criaram. E a minha proposta é nós analisarmos como o Deus da Bíblia não pode ter sido inventado pelo ser humano. Por mais que se tente, se você e eu fizermos uma análise justa, honesta, a respeito do Deus das Escrituras, uma conclusão que nós vamos chegar é que justamente esse Deus, ele não tem condições do homem ter inventado ele. E hoje, muitas religiões do mundo, tem religiões enormes no mundo, que também é possível notar que essas religiões criaram deuses, mas deuses que, mais uma vez, se parecem com o homem, porque foram criados pelo homem. E aí nós podemos pensar em grandes religiões hoje, por exemplo, o budismo, né?
o confucionismo, o islamismo, grandes religiões que influenciam aí povos, mas uma característica dessas grandes religiões, nós podemos ver, é o territorialismo. São religiões que foram criadas por determinada cultura e, por conta disso, o seu Deus e o sistema religioso está preso numa cultura. Então, se você pensar no budismo, já vem à mente o quê? A Índia, né? A Índia tem muitas religiões, mas o budismo também se faz presente ali. E para você ser budista, tem a maneira própria daquela localidade. Então, até o tipo de comida, a vestimenta, os templos. Então, é muito característicos daquela cultura. O islamismo tem crescido demais no mundo, tem se espalhado, mas, mais uma vez, é uma religião caracterizada pelo povo que criou essa religião. Então, segue ali um tipo de vestimenta, tipos de alimentação, a própria língua, né? O Alcorão, por exemplo, ele não pode ser traduzido. Então, quem quer ter acesso ao livro sagrado do islamismo tem que aprender árabe, porque só pode ler o Alcorão na língua original. Porque está preso dentro de um território. O confucionismo, por exemplo, né? Confúcio, a gente pode dizer, foi um grande líder, mas ele está onde? Na China. E aí, se você procurar, né, na internet, você vai ver que os seguidores têm as características do povo da China, a vestimenta, os templos, a maneira de ver a vida e tudo mais. Então, hoje, na modernidade, é muito interessante como a gente consegue observar nas diversas religiões os seus deuses, que são produções daquela cultura regional. Então, são, digamos assim, deuses territoriais, né? Daquela região. Isso mostra como esses deuses, mais uma vez, foram criados por aquela cultura, por aquele povo. Então, essa religião acaba expressando características do povo. E, mais uma vez, esses deuses, assim como os deuses da antiguidade, têm suas limitações, seus desvios. Mas quando a gente para pensar no cristianismo, a gente observa que, se você colocar aí no Google, né, o cristianismo, cristãos no mundo, você vai ver gente de todas as nacionalidades. Tem do continente africano, né? Vários países ali, você vai ver que tem cristãos ali. No Oriente Médio também, aqui na América. Então, o cristianismo, ele não está preso a uma cultura, porque o nosso Deus, ele é supracultural. Então, onde o cristianismo chega, ele é superior à cultura. E chega a tal ponto que o cristianismo, ele até muda a cultura. A cultura é uma produção que o ser humano cria a partir das relações sociais. Mas tem coisas na nossa cultura e nas outras culturas que são problemáticos, que são pecaminosas. E quando o evangelho chega, o evangelho tem essa capacidade de mudar a cultura. Então, o cristianismo não é fruto de uma cultura, mas o cristianismo muda as características pecaminosas de uma cultura. Então, você observa o cristão e ele não se enquadra num tipo de vestimenta, num tipo de cor de pele, num tipo característico de qualquer cultura, porque ele se espalha e está presente em todas as culturas, visto que Deus, ele é um Deus que abarca o mundo como um todo e tem o objetivo de alcançar aquele coração. E as mudanças que ele faz, o evangelho faz, são as mudanças pecaminosas, mas as características boas da produção cultural do ser humano permanecem, porque aí Deus nos criou nessa diversidade, né? Nessa criatividade tão bela que a gente vê na natureza. Então, daí nós podemos ver como o cristianismo ele consegue ser superior por conta do Deus do cristianismo. O Deus que a gente vê revelado nas Escrituras. Então, quando a gente abre as Escrituras, a gente
tem a possibilidade de conhecer esse Deus. Mas esse Deus, ele é tão grande, ele é tão complexo, que eu estou trazendo essa meditação e jamais eu conseguiria gravar aí centenas de horas, eu jamais conseguiria explicar na totalidade sobre Deus. Obviamente que não, porque o nosso Deus, o Deus das Escrituras, a própria palavra fala que nós vamos passar a eternidade conhecendo a esse Deus. O Deus das Escrituras, ele não pode ser manipulado, como as outras religiões talvez façam com seus deuses, né? Esse Deus, ele não pode ser estudado e exaurir o estudo sobre ele. Esse Deus não pode ser colocado num laboratório para ser examinado e dissecado pelo ser humano, porque esse Deus está para além do ser humano. É algo transcendental, onde nós que estamos presos aqui no espaço, na matéria e no tempo, não conseguimos acessar esse Deus. Mas esse Deus permite ser conhecido aos poucos, né, por nós, a partir da iniciativa dele de se revelar a nós. E isso é um fato muito interessante, porque mais uma vez mostra que a complexidade de Deus e o caráter de Deus não poderia ser inventado pelo ser humano. Porque se o Deus das Escrituras fosse inventado pelo ser humano, ele teria características humanas, né? E nós não encontramos essas características, e eu digo características pecaminosas, né? A ganância, a imoralidade e por aí vai, que seria próprio se nós criássemos esse Deus. Mas esse Deus é totalmente diferente. E para ilustrar melhor aquilo que eu estou trazendo, eu queria trazer para você uma história da palavra de Deus, de uma mulher que ela teve esse encontro com esse Deus, mas veja, e aí através dessa história eu quero mostrar isso, como esse Deus não pode ser inventado pelo ser humano. Por quê? Pensa comigo. O ser humano, ele tem uma característica que é o seguinte: nós temos a tendência de valorizarmos pessoas por conta de algum status que essa pessoa tenha. Infelizmente, nós temos essa tendência. Como assim? A pessoa tem um status social elevado, ela tem uma profissão aí que é mais elevada dentro da sociedade, que a gente acaba estratificando a sociedade, né? Então, quem tem uma profissão ali... Vou usar aqui um exemplo, né? Costureira, pintor, né? A gente às vezes coloca essas profissões como a base da sociedade ali. Mas você pensa num médico, num advogado, num engenheiro, aí já pensa que essa pessoa é mais sofisticada. E por conta disso, dessa nossa maneira de ver a vida, que é uma maneira que é pecaminosa, porque a gente acaba fazendo distinção de pessoas, então a gente acaba valorizando umas pessoas pelo seu status e a gente despreza outras pelo seu status também. Então, quando a pessoa, quanto mais alto na pirâmide aí social ela está, mais outras pessoas querem se agregar a ela para ter também algum tipo de valor e principalmente benefício, né? O que essa pessoa pode me dar em troca de uma amizade, de um contato com ela? Porque sempre é uma relação de se aproximar para ter algo em troca. Infelizmente, a nossa sociedade, o coração humano, faz essa distinção e faz essa discriminação. Porque na nossa sociedade a gente cria isso. Se o Deus da Bíblia fosse assim, muitas histórias que nós leríamos seria de um Deus que procuraria pessoas a partir do status dela. Mas essa não é a realidade das Escrituras. Porque eu quero falar para você, lembrá-lo na realidade, sobre a vida de Agar. Agar, ela era serva de Sara. E ela cai, vamos dizer assim, de gaiato numa história, não é? Porque Agar, ela era egípcia, ela era escrava, ela estava ali totalmente servindo a família de Abraão. Já Abraão e Sara, eles eram muito poderosos, eles eram ricos, tanto que nós podemos ler em Gênesis, acho que capítulo 14 por ali,
que Abraão, Ló, o sobrinho dele, é levado cativo por 5 reis. E aí, Abraão, ele tem um exército de 300 jovens que nasceram em sua casa. Então, veja o poderio de Abraão. E ele, com esse exército, vai lá, vence esses 5 reis e traz Ló para sã e salvo para casa. Então, Abraão e Sara estão num patamar, naquela região, naquela época, muito elevado. Era como se fosse um mini reino, onde Abraão tinha todo o poder. E Agar não era ninguém. Era só mais uma que vivia ali e que, naquela situação, não tinha o Estado, né, o governo. Então, ela ficava dentro desse clã, podemos dizer assim, recebendo um trabalho, recebendo alimentação e principalmente proteção. Então, havia esse tipo de organização social. E, como eu disse, ela cai de gaiato na história, né? Porque Deus faz uma promessa para Abraão e Sara, dizendo que eles seriam pais e através deles haveria uma grande nação. Nós sabemos, né? Gênesis 12, Deus chama Abraão e ele fala que da semente dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque a partir da descendência de Abraão viria o Salvador Jesus. Então é uma história muito incrível. Como demorou para a Sara ficar grávida, nós sabemos da história que ele e Sara ficaram assim temerosos. Poxa, a gente já está idoso, não vai ter como ter filho. Aí Sara tem, né, uma brilhante ideia, né, para não dizer o contrário, de que eu vou te dar Agar para você, Abraão engravidar Agar e aí ela ter o filho no meu lugar, já que eu não posso, né? Sara pensava dessa forma, porque Sara não podia ter filhos. E a gente sabe que isso aconteceu, Agar ficou grávida de Abraão. E aí o texto, ele é interessante, que ele mostra o coração de Agar. Porque Agar, quando fica grávida, ela então começa a se achar. Que ela falou, agora eu deixei de ser escrava, agora eu sou a dona aqui do pedaço, né? Agora eu tô junto com Abraão, eu vou ser a senhora, eu vou ser a governante aqui junto com meu marido, e Sara tá aí de escanteio, né? Talvez ela achou assim, agora Sara vai ser menosprezada, vai virar escrava. A história inverteu. E Agar começa a tratar mal a Sara, começa a pisar em Sara, começa talvez a trazer intriga entre as pessoas, porque Agar se encheu de orgulho e estava se achando. Aí, Sara ficou muito chateada, magoada com essa situação. Ela vai reclamar para Abraão. Abraão fala assim, faz com ela o que você quiser. E aí, Sara paga na mesma moeda. Começa a pisar e maltratar Agar. Agar fica revoltada e Agar foge. Ela pensa assim, vou voltar para minha terra, sabe? Vou voltar para o Egito, que não tá dando certo aqui. E ela vai embora. E aí, no deserto, ela tá desfalecendo, porque tá calor, porque ela tá sozinha, tá sem proteção. E ela tá quase ali morrendo, perdendo as forças, porque ela já não tem mais água para tomar, alimento e tudo mais. E aí é onde chega a nossa história com Deus, né? Porque nessa narrativa é dito que Deus, ele vai ao encontro de Agar. E Deus, ele fala para Agar que a promessa que ele fez para Abraão também tem uma promessa para aquele menino que ela está carregando ainda no ventre, e que esse menino também será um grande povo. Deus faz isso em fidelidade à sua promessa, né, principalmente, mas Deus mostra o seu caráter. De quê? De que ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Abraão e Sara não tinham méritos, mas Deus quis fazer deles os pais de uma grande nação, Deus também vai ao encontro de Agar, e Agar não tem méritos. Agar é uma ninguém. Mas para Deus, Agar tem valor e tem sua importância. E Deus salva Agar da morte, mostrando para ela que tem um poço ali com água, para ela se satisfazer nessa água. E depois desse encontro com Deus, Agar diz algo muito interessante que eu queria ler, que é Gênesis 16, o versículo 12. Diz assim, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê.
H, no seu encontro com Deus, percebeu que Deus é um Deus que vê, que se importa, que age em misericórdia, não dependendo dos nossos méritos. Porque pelos nossos méritos nós seríamos rejeitados por esse Deus. Mas Deus, ele age em graça e em misericórdia com todos os povos, com todas as pessoas, sejam elas livres, sejam elas escravas, sejam elas senhores, sejam elas pobres. Deus, ele se importa com o ser humano. Este Deus das Escrituras se importa com o ser humano e vai de encontro a esse ser humano. Muito diferente de nós, que temos dificuldade de agir com graça e misericórdia com as pessoas. Mas Deus age com graça e misericórdia com todas as pessoas, porque ele deseja salvar, restaurar, transformar vidas. E Deus vê no ser humano o potencial que ele tem se esse ser humano tiver um encontro com ele. Há uma mudança. H percebeu que Deus havia. Deus via, mesmo ela sendo quem era. E você pode ter essa certeza. Esse Deus das Escrituras, o Deus do cristianismo, ele é superior porque é um Deus que age em bondade com todas as pessoas, independente do pecado que essas pessoas tenham, independente de quem elas são. E este Deus deseja, então, através desse relacionamento, fazer com que as pessoas percebam que ele as vê e que ele deseja que nós o conheçamos a partir de um encontro verdadeiro com ele. Então, que maravilha esse Deus que nós temos aqui nas Escrituras e perceber a sua superioridade diante do que é posto diante dos outros deuses, falsos deuses. Este é o único Deus, único e verdadeiro, que nos vê e que nos ama. Então, que você possa firmar sua fé nesse Deus que te vê, nesse Deus que te ama, nesse Deus que está empenhado em te transformar à imagem e semelhança de Cristo. Então, continue buscando esse Deus e se aprofundando no conhecimento dele, porque é extraordinário ter essa comunhão com esse Deus tão precioso. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Agradeço a sua presença. Deus te abençoe e nos vemos na semana que vem no próximo episódio, tá bom? Então, até lá.